Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes ao Histórias Reais, um programa da TV PUC que se dedica a investigar os bastidores de grandes reportagens, de histórias biográficas, através de podcasts, de livros-reportagens, enfim, de qualquer linguagem que traga, de fato, grandes trabalhos jornalísticos. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor da PUC de São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, professor da PUC de São Paulo também, e hoje a gente tem a honra de receber uma grande jornalista, fundadora de um dos veículos mais importantes do jornalismo brasileiro, que é a Agência Pública. A gente convida aqui a Marina Amaral. Marina veio falar com a gente especialmente sobre esse livro aqui que foi lançado nesse ano, Furos, Mentiras e Segredos Revelados, uma década de reportagens da Agência Pública. Marina, uma honra ter você aqui, muito obrigado pela presença. A gente já teve, lembrando aqui quem nos assiste, que a gente já teve duas jornalistas da Agência Pública, uma agência, aliás, fundada por mulheres. A gente recebeu a Natália Viana, Andréa Dib, e agora temos aí essa alegria de te receber. Obrigadíssimo, viu? Obrigada, eu que agradeço por estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco do trabalho da gente. Obrigado, então, Marina. Olha, é um programa diferenciado, né? Porque, em geral, a gente trata de reportagens e temas específicos, mas hoje é muito legal porque a gente vai tratar da agência pública e desse livro que trata de uma década, né? Apesar de ser publicado um ano depois da década ter sido comemorada, mas, de qualquer maneira, é um grande livro. Eu acho que é um documento importante que mostra muitos dessas inovações, né, que a Pública trouxe de divulgar através de uma rede muito grande matérias sem cobrar, né, ou seja, através do Creative Commons, de ter sido pioneira em checagem de informação através do truco que vocês criaram. Enfim, a gente vai conversar aqui um pouco sobre essas inovações todas, mas eu queria começar falando de uma citação que o Eugênio Butti, que também esteve aqui com a gente no nosso programa anterior, né, sobre o livro dele, do Roberto Marinho, fala que, de fato, a inovação de vocês é na relação da questão humanista, né, que existe uma inovação humanista da agência pública, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, de fato, né, a gente vive um momento onde se defende tanto a questão da tecnologia, mas vocês têm uma pegada diferente. Então, bem-vinda aqui, fala um pouco sobre essa pegada humanista da Pública. Olha, a gente vem de duas origens, assim, a Pública, a ideia da Pública, né? Uma é a revista Caros Amigos, que é uma revista independente de esquerda, que durou mais de 10 anos aqui no Brasil, criada pelo Sérgio de Souza, que é um dos mestres de jornalismo daquela equipe da Realidade de 1966, né, que inovou o jornalismo naquela época. Então, é meio que um conhecimento acumulado. Com o Sérgio de Souza, a gente viu o valor das grandes reportagens, na Caros Amigos, mesmo sendo uma revista sem grande orçamento, porque naquele tempo ainda não se tinham novos modelos, né, como a Pública. Sempre a gente conseguiu fazer grandes reportagens, grandes entrevistas, e sempre com a preocupação dos direitos humanos, com a ideia de que o jornalismo ele pode até ter um modelo empresarial, mas ele não é um negócio, né? O jornalismo é um serviço público, é um serviço para os cidadãos, é uma mediação entre o poder e os cidadãos, é um serviço que cada vez mais se caracteriza por ir além das notícias, né? Se aprofundar, de se investigar, e não apenas o poder público, mas também as empresas, que eu acho que é outro diferencial grande da mídia independente, né? Que a mídia comercial tem uma tradição maior de investigar governos, o que também é importante, mas como nós não temos anunciantes e como a gente percebe o poder das empresas cada vez maior, né? Somente no Brasil, que a gente tem toda essa exploração da Amazônia por grandes
por garimpos ilegais, por bandidos grandes e pequenos, mas também por grandes mineradoras, grandes empresas de agronegócio, de produção de carne, né? Então, para a gente sempre foi uma coisa importante. E a outra vertente, a vertente jovem, é o Wikileaks, né? Porque a gente... Você sabe que a Natália já esteve aí, já deve ter falado que a Natália foi a pessoa que trouxe os documentos do Wikileaks para o Brasil, né? E quando teve aquele grande vazamento em 2010, que mudou muito a história do jornalismo a partir dali, né? Que mostrou que um pequeno grupo voltado para o interesse público, sem medo, né? Mesmo com tudo que o Assange está pagando até hoje por isso, era capaz de revelar grandes segredos de Estado e de tornar os cidadãos, ao mesmo tempo, fonte das informações, porque o Wikileaks sempre trabalhou com aquela ideia do Dropbox, né, em que as pessoas podiam divulgar suas denúncias sem se identificar, né, que é a questão de você ter informantes internos em governos e empresas, e na livre circulação da informação, que o cidadão tinha direito de se apropriar daquela informação. Tanto tem uma coisa que era muito importante, que o Wikileaks sempre deixou os documentos deles abertos ao público, e a gente, na pública, a gente também sempre teve a preocupação de colocar todos os documentos que embasam nossas reportagens, de fazer mapas, infográficos que sirvam de referência para outros jornalistas trabalharem, né? Com essa ideia de que você não está num mundo em que o que vale é o lucro e a concorrência, mas resgatando o valor da informação para a qualificação do debate democrático. Marina, ao longo desse período, desses 10 anos, vocês se tornaram uma referência, ganharam muitos prêmios, enfim. Eu não conseguiria contar a quantidade de matérias que eu, como professor, já li em sala, já dei para os alunos, né? Ao mesmo tempo, você, em um dos textos, você assina 2 capítulos no livro, né? Em um deles você fala das frustrações que os jornalistas têm ao verem, por vezes, a indiferença que graves denúncias causam na sociedade, né? Essa frustração, ela continua grande, enfim, frequente, ou você tem, ao mesmo tempo, visto também uma reação expressiva às matérias de vocês? Como é que se poderia avaliar a repercussão do trabalho da pública? Olha, eu acho que essa observação, né, sobre a frustração que nós, jornalistas, sentimos muitas vezes, né, ela não é restrita da pública, né, uma coisa que acontece em todos os lugares. É que na pública, como a gente tem os meios, porque a gente faz reportagens longas, né, sem nenhum tipo de pressão, e a gente consegue chegar, né, no máximo mais profundo que a gente consegue, a gente fica sempre aborrecido quando o impacto não é tão grande. Nós temos muitos, por exemplo, reportagens que abriram investigações do Ministério Público, que foram citadas, serviram de base para a CPI da pandemia. Na Amazônia, tem muitas reportagens também que são apropriadas pelos movimentos sociais para pedidos de advocacy. Tem abordagens, por exemplo, que não são comuns de serem feitas, como o racismo que a gente encontrou quando a gente comparou os dados de vacinação de brancos e negros, né? Agora, o Brasil ele está passando por uma situação de insensibilidade, eu diria, né? Se a gente vê esse caso horroroso que aconteceu essa semana, logo depois do massacre que foi feito na Penha, né, em Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e daí você vê aquela cena bárbara de tortura e assassinato, que você consegue acompanhar ela quase inteira, né? Dá para ver quase tudo o que aconteceu, e a gente tem como notícia que 2 dos policiais rodoviários vão para os Estados Unidos, né? Dos policiais acusados, e a gente vê logo que todo mundo que estava falando, será que esse vai ser o George Floyd brasileiro? Não, né? São muitos e muitos negros assassinados, indígenas assassinados, lavradores sem terra, e a gente continua, né? Assim, não sei, eu acho que tem uma grande parte da população que espera esse governo acabar. E aí é porque esse governo ele não dá nenhum tipo de esperança mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que vai além da questão partidária, né? É um governo de extrema-direita, é um governo que se baseia na tortura e na morte desde o início do governo, né? Desde que o Bolsonaro elogiou o Ustra na cara da Dilma, na votação do impeachment da Dilma, sendo ela uma pessoa que foi torturada barbaramente por ele durante 3 anos, ficou presa, com 20 e poucos anos, quer dizer,
são tantas coisas que a gente não deveria tolerar, e depois as tentativas de golpe, o discurso golpista, o discurso homofóbico, o discurso machista, a corrupção escancarada no Congresso, no governo, e tudo isso vai passando. Então, a impressão que eu tenho é que uma boa parte está tipo, não, vamos esperar isso acabar, né? Porque tentou-se, a gente tem até uma das páginas mais populares da Pública, é a página que tem os pedidos de impeachment do Bolsonaro. Achou que era importante sistematizar isso, né? Porque, inclusive, estão as argumentações. Então, você vê mais de 50 pedidos de impeachment, isso nunca saiu do papel, né? Que brasileiro vai acreditar hoje que o impeachment é justo, de alguma maneira, que é um julgamento que não né, com intenções eleitoreiras, partidárias e tal, né? Tá bem óbvio que mais do que o Bolsonaro fez, e ele não ter passado por um processo de impeachment, né? Então, eu acho que a gente está, assim, convivendo no Brasil com dois males grandes na área de informação, que é a desinformação, né, que todo mundo já está ciente disso, e a insensibilidade mesmo, eu não sei como dizer, não tem mobilização, não se consegue, né, discutir os assuntos. Eu fico triste que tudo desemboque nas eleições, porque eu acho que tem muitos problemas brasileiros que as eleições não vão resolver por si só, né? Tem, por exemplo, na Amazônia, que a gente cobre muito, tem a chaga de Belo Monte, né? Foi um erro enorme cometido pelo governo do PT. Mas quando você vê isso perto do que aconteceu nesse governo, das mais de quase 700 mil pessoas mortas por Covid, muitas mortes evitáveis, a situação que foi para a educação do Brasil, as altas de desmatamento, a fome que voltou, daí você vê que é uma coisa que as pessoas não sabem mais como lidar, né? Saíram um monte de reportagens mostrando as pessoas comendo ossos, né? Quer dizer, que mais? O que vai acontecer para nos indignar? Quando que a gente vai se ver uma sociedade democrática em que alguns temas são mais importantes, vão além da questão partidária? Só queria lembrar com isso que no Brasil nós temos esse problema, que é um problema que a gente se debate desde que a gente começou a Pública, que é considerar que a bandeira dos direitos humanos é uma bandeira de esquerda. A bandeira dos direitos humanos é uma bandeira humanitária, republicana, de dignidade, de compaixão, de critérios mínimos de pessoas serem humanas. O Butti fala que todos os nossos princípios cabem na Declaração dos Direitos Humanos, né? Ele fala da produção do livro. E é exatamente isso que a gente vê, porque também na Declaração dos Direitos Humanos está o direito à informação, o direito à participação política, todos esses direitos estão sendo negados todos os dias, além dos direitos primordiais, claro. Sem dúvida, Marina, a gente está vivendo um momento que é muito controverso e muito difícil, porque se por um lado realmente, né, enfim, esse governo tira todas as nossas energias e nos exaure, porque a gente vê isso se espraiar por todos os lugares, o livro de vocês, ele conta uma história que é uma história muito, enfim, de mulheres, né, que criaram uma nova forma de pensar o jornalismo no Brasil e uma história vitoriosa. Então, também, dentro desse Brasil confuso que a gente vive, é muito legal, e especialmente para nós que estamos na universidade recebendo, né, o jornalismo continua sendo, alguns anos atrás, eu me lembro que meus colegas da Folha falavam assim, mas como é que ainda tem gente querendo estudar jornalismo? Para quê? O que eles vão fazer? Né? A profissão está se desfazendo. E a gente vive hoje um momento que eu acho que é muito positivo no jornalismo, e vocês são parte dessa construção, né, de dar uma nova possibilidade. Antigamente, ou a gente se empregava nas grandes empresas, ou você não tinha muito como sobreviver. E agora, né, depois de vocês, mas são tantas as possibilidades, né, as agências, os grupos, que a gente vê um novo jornalismo sendo construído, e esse jornalismo ele está exercendo algumas mudanças que sejam pontuais ou não, mas, enfim, é uma nova construção independente dos grandes veículos, né? Tem aqui no livro, no artigo do Tiago, que é sobre justamente como vocês abordam as questões das empresas, um estudo de quantas vezes, né, vocês falaram e quais foram os setores mais abordados, e aí a gente vê que em primeiro lugar, a mineração, foram 55 artigos sobre isso, depois o agronegócio, 22, a energia, ou seja, é um diagnóstico do Brasil
muito necessário, né? Que não, a gente via isso em outros lugares. Então, estou me estendendo aqui nessa pergunta, porque eu acho que é um livro que trata de tantas questões, né, desse novo jornalismo que está sendo criado, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui esse impacto que vocês têm no jornalismo, né, enfim, uma agência que já foi citada no New York Times várias vezes, né, inclusive em primeira página, que nos grandes veículos também tem um levantamento aqui de quantas vezes vocês foram citados, ou seja, não é uma agência que ficou limitada a um número pequeno, né? A gente tem essa experiência dos anos 60, 70 no Brasil, de haver um jornalismo que era um jornalismo chamado contra-hegemônico. Vocês não são nem um jornalismo contra-hegemônico e nem um jornalismo hegemônico, né? Vocês estão no meio disso e isso é muito interessante. Você que veio desse jornalismo hegemônico, digamos assim, mas passou por essa experiência do contra-hegemônico na Caros Amigos, queria que você falasse, então, como que vocês chegaram a essa ideia desse jornalismo que fica nesse meio termo? Então, na verdade, a ideia era não partidarizar, né? Porque a gente é uma agência, até. Eu acho que eu tenho que começar a dizer assim: a Pública é um projeto político, né? Um projeto de jornalismo, de resgate do jornalismo, de política no sentido amplo. Acho que o mais importante para a gente criou o formato a partir das coisas que a Natália viu fora do Brasil e trouxe, e a gente discutiu, mas assim, porque há anos a gente se reunia tentando encontrar uma maneira de continuar fazendo um jornalismo que fosse importante para as pessoas, que tivessem como único foco o interesse público, né? E num país com uma concentração de mídia tão alta que o Brasil continua sendo, né? É um país com grande concentração de mídia. Você vê o relatório do Repórteres Sem Fronteiras coloca esse como um dos maiores riscos para a liberdade de imprensa no Brasil, né? Não é uma coisa, novamente, uma coisa de esquerda ou acadêmica, né? É um fato. Tanto que muitas fundações que financiam o jornalismo independente no Brasil, fundações internacionais como a Ford, a Open Society, elas partem do diagnóstico que a democracia brasileira não será plena com essa concentração de mídia que nós temos, né? Então, isso era uma preocupação, né, da gente continuar. A gente sabe as pessoas que não aparecem na mídia. Você sabe determinados assuntos, por exemplo, você vai falar em reforma trabalhista ou previdenciária, você vai ver uma única voz da razão em todos os veículos de imprensa. Se você chegar em outras coisas, ambiente, tá, violência policial, você pode até encontrar uma preocupação maior com os direitos humanos, mas quando você entra em questões que mexem com o mercado, né, que mexem com o que interessa aos donos dos veículos, você vê que a história não anda, né? Então, eu acho que esse projeto de ampliar as vozes, né, porque a Pública, além de tudo, sempre nasceu como multiplicadora. Nós sempre quisemos inspirar outros veículos, nós incubamos alguns veículos, como a Ponte, jornalismo nasceu dentro da Pública, né? Um outro projeto com outras pessoas, mas nasceu aqui, e a gente pôde compartilhar nossa experiência como organização, né? Desde como você consegue financiamento até como você se posiciona nas redes sociais, etc. E também nós tínhamos uma outra preocupação, que é muito a herança do Wikileaks, né? Que a gente não queria paywall, a gente não queria ter nenhum tipo de restrição à circulação à informação, né? E, pelo contrário, a gente pretendia furar bolhas. E aí eu acho que um modelo concreto que nos permite furar bolhas, realmente, é a republicação. Porque na republicação você vai ter reportagens, por exemplo, já saiu reportagem na Exame falando de Covid e quilombolas, sabe? Uma matéria que você nunca espera que esteja numa revista empresarial. E é importante que daí você atinge muitos públicos. Então, mais do que a gente imaginar que a gente ia ser um grande veículo e ter um peso gigante, a gente sabia que não ia funcionar assim, né? Então, a gente foi nessa área da colaboração, que também é muito a área que o Wikileaks trilhou, né? Tanto que eles não deixavam ser reportagens exclusivas, em todos os países tinha pelo menos 2 veículos com os mesmos documentos, para ninguém poder selecionar e esconder as informações que não interessavam, né? Então, a gente tem esse modelo, ele é assim, ele foi criado na medida do sonho. O sonho era jornalismo independente investigativo, apartidário, tecnicamente bem apurado, com todos os lados, mas tendo como principal objetivo as pessoas.
a vida das pessoas, a desigualdade, os problemas brasileiros, né? Os que estão sofrendo, os que estão sendo perseguidos. Então, isso é uma ideia, foi essa a nossa ideia. Então, a partir daí vem a ideia que faz sentido, que é a doação entrando de um lado, de leitores, fundações, pessoas que têm outras pautas que não é econômica, né? Porque a pública não rende nem dividendos, nada disso. E, do outro lado, pessoas dispostas, que também teve um movimento interessante da grande imprensa em se abrir para incorporar esse conteúdo, né? Hoje, não só da pública, hoje você vê reportagens da Ponte, no UOL, você vê reportagens da Repórter Brasil, né? Você tem uma entrada maior dos veículos independentes, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, eu acho que essa imprensa, ela também não tem só o mérito de ser independente, criar novos nichos, novos veículos, trazer novas vozes. Ela também mexe com a imprensa tradicional. Sim. Sabe? Isso é uma coisa muito visível, que daí você tem, de um lado, as próprias redes trazendo assuntos, por exemplo, indígenas. Na minha época, na Folha, indígena, na capa, era no domingo, se fosse uma foto do Sebastião Salgado, sabe? Não tinha esse tipo de coisa, não se achava... Ainda é. Mas melhorou muito, né? Sim. Melhorou muito, você vai ver que, inclusive, as próprias fundações, né, que trabalham com clima, fundações internacionais, elas também financiam projetos dentro da grande imprensa, né? Então, sim, você vê que isso não acontecia antes, né? Hoje você vê, a Folha acabou de anunciar uma cobertura do clima financiada pela Open Society, né? Então, anteriormente, eles já tinham feito projetos na Amazônia financiados pela CLUA, que é uma aliança de fundações que também trabalha com os nossos projetos de Amazônia. Então, as diferenças não vão ficando tão... né? Onde haviam muros, não há muros tão grandes. Para ser bem sincera, o que eu ainda vejo um muro bem grande é quando a gente fala de empresas. Sim. iFood, por exemplo, nós temos uma investigação maravilhosa, gente, mostrando toda a falta de ética e legalidade da campanha do iFood para evitar as greves dos entregadores. Depois, outra reportagem mostrando que os contratos de trabalho eram terceirizados. Quer dizer, foram reportagens muito, muito fortes e que, quando a gente viu, os grandes republicadores não republicaram. Você vê que aí tem um limite, como aconteceu no caso Casas Bahia, não sei se a DIP chegou a contar para vocês. Né? É uma coluna do Ombudsman Woman, da Folha, mostrando que eles tinham, boicotado. A reportagem estava pronta para ser republicada. A gente colocou no tamanho que eles pediram, mandamos para o jurídico as documentações. Assim, não tinha nenhum obstáculo. O jurídico tinha mandado dizendo que estava satisfeito, né? Então, eu acho que aí, eu não vou dizer que é por causa de anúncio, embora as Casas Bahia seja a maior anunciante de mídia no Brasil, né? Mas... eu não posso dizer que foi. A Folha que eu trabalhei, eu não acredito que faria isso. Mas a gente também, a crise econômica, né? Eles estão muito fragilizados pela crise econômica. Eles enchem a boca para falar de jornalismo profissional, né? O que eu até concordo, desde que todos os jornalistas profissionais estejam incluídos, né? E todos os veículos profissionais. Mas eles é que estão mais fragilizados, a independência deles é que está em risco. Marina, vocês, enfim, investiram bastante no jornalismo de dados, vocês já há algum tempo têm um podcast muito bom, o Pauta Pública, mas ainda continuam tendo como principal foco, no meu entendimento, as grandes reportagens, né? Assim, eu acho que continuam sendo o diferencial aí da Pública, ou pelo menos a principal gênero, digamos, né? Como é que você vê hoje, no mundo de hoje, assim, um apelo, né, e o diferencial que o gênero grande reportagem tem ainda assim, no jornalismo? Olha, eu acho que o gênero grande reportagem é imprescindível. Tanto é que, olha, você vê um repórter investigativo como o Rubens Valente, por exemplo, ele pode estar fora do UOL, mas ele pode estar nesse momento fora, mas ninguém imagina que esse cara possa ser esquecido, que ele possa ser substituído, né? Inclusive na questão ambiental,
onde ele atua de forma muito, muito contundente, né? Então, eu acho assim, os grandes repórteres investigativos, eles são sempre inesquecíveis, eles sempre trazem grandes histórias. Um dia vai se lembrar da história da Natália com o FBI, por exemplo, durante a Vaza Jato, sabe? Ou a investigação que ela fez sobre justiça militar, que acaba o livro dela, não sei se vocês já leram, né? Falando de outra. Sim, a gente trouxe ela para o livro, sobretudo. Então, ali você mostra toda a trama do lado militar que teve desde o impeachment da Dilma, o peso da verdade, uma série de coisas que nós intuíamos, né? Mas que ela conseguiu chegar e provar. Então, eu acho que essas reportagens não são esquecidas. Você vê a Eliane Brum, por exemplo, que é uma colunista, mas é uma colunista repórter, nunca deixará de ser uma colunista repórter. Ela escreve textos longuíssimos e as pessoas leem. Né? Então, acho que tem uma magia na grande reportagem. A questão é que ela é um gênero exigente e a gente não pode achar que tudo vai ser grande reportagem, né? Muitas vezes a gente está com um furo na mão, uma informação importante e que a gente acha que tem que dar e não faz uma reportagem tão profunda, né? A gente vai dosando. Mas, sim, nós continuaremos sendo, basicamente, uma agência de grandes reportagens. E, olha, eu acho que aqui a gente tem agora 2 minutos, então vai ser rapidinho, mas nessa introdução do Eugênio Butti, ele também fala de vocês uma coisa que eu acho super legal, que é a agência pública não se pauta pelo marketing de si mesma, não bajula as próprias audiências, não está atrás de clientelas, nunca fala em fidelizar o consumidor. Ela presta contas ao interesse público e é assim que deve ser percebida. Isso vai na contracorrente desse momento de celebridades, né, que todo mundo fica se autoelogiando, etc., e vocês se valorizam pelo trabalho de vocês. Então, queria dar os parabéns, né, o livro mostra isso, e um breve comentário seu a respeito dessa questão, e aí a gente encerra o programa. Então, a gente é meio tímido até, né, pessoalmente, nas redes. Tem pessoas bem mais, né, agressivas e tal. A gente tem vários problemas aí, né? Primeiro, porque a gente não pode ficar dando dica das coisas que a gente está investigando. Sim. E segundo, que os nossos trabalhos são coletivos. Mesmo quando é uma pessoa que assina a matéria, sempre teve muito mais gente que trabalhou, né? Isso é do jornalismo, inclusive, né? O jornalismo é coletivo, ele é coletivo em 2 sentidos. Ele é na produção mesmo e no fato de ele se alimentar. Alguém dá uma matéria, o outro dá uma suíte, o outro descobre mais um pedaço. Né? Isso é uma coisa que a gente viu muito na CPI da Covid, por exemplo, que a gente participou também, ou a gente viu agora na história da Serra do Curral, que a gente levantou a história da prima do secretário, da prima do secretário ser da empresa que vai se beneficiar da Serra do Curral. Daí a Globo fez a matéria, a Globo citou a agência pública. Né? Então, assim, tem essa troca. Eu acho que todos os campos têm... Eu sou apaixonada por repórteres. Eu não faço mais reportagem há algum tempo, mas fiz, sei lá, mais de 30 anos. E eu acho que a grande originalidade do jornalismo é o que traz o novo mesmo, né? Então, eu acho que isso tem em todas as boas redações. Tem repórter bom pra caramba. E eu acho que o fato de surgirem novos modelos e que colocam a independência do jornalismo e dos repórteres em primeiro lugar, só vai fazer crescer essa maré de novos veículos e novas possibilidades de se informar. Maravilha. Marina, brigadíssimo. Muito bom te ouvir, como foi muito bom te ler aqui. E parabéns. Até a próxima. Sucesso. Obrigado. Parabéns. Vida longa. Obrigada mesmo. Tchau.